Olá a todos, meu nome é Elizabeth Castelão Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra e professora da UFGD. Esse vídeo é para falar uma coisa meio que senso comum, meio óbvio, mas que eu sinto cada vez mais a necessidade de falar. Isso daí vai principalmente para os pais, que é por que você, pai e mãe, deve restringir o uso de celular no seu filho, principalmente quando ele tem menos de 5 anos. Na realidade, você deve restringir o uso de celular do seu filho sempre. E aí você tem que se perguntar até que ponto você mesmo não está viciado em celular. Hoje já se fala, cientificamente, já se fala em adição ao celular, ou seja, dependência de celular, como se fosse uma dependência química. Já tem estudos que mostram que isso é mais frequente em estudantes universitários, mas a gente sabe que isso está acontecendo com todo mundo. Eu mesma, como professora universitária, vou dar aula, eu vejo os alunos ali mexendo em celular, que é uma falta de educação, uma falta de respeito, mas ao mesmo tempo também um empecilho muito grande ao desempenho, né, a prestar atenção na aula. E o que eu vejo que tem que me deixado assim, literalmente horrorizada, chocada, é famílias, pessoas com criança de 1 ano e meio, criança de 1 ano, 2 anos, que às vezes até no meio da consulta, a mãe usando o celular para poder acalmar a criança. A criança está mamando enquanto ela fica vendo o bichinho, o joguinho, ou seja lá o que for, no celular. Eu quero dizer, então, eu quero mencionar alguns motivos pelos quais isso realmente é muito lesivo. Primeiro, a gente está diante de um cérebro imaturo. Você, pai e mãe, aparentemente você já teve as experiências que você tinha que ter, de tato, de textura, de cor, de tamanho. Você já chupou jabuticaba, você já comeu goiaba, você já subiu em cima de um muro, já subiu em cima de uma árvore, ou pelo menos deveria ter feito isso. Você já pulou corda, ou seja, o teu cérebro, para aprender todas essas noções, para ter todas essas experiências, ele só vai fazer isso através de experiências sensório-motoras. Eu preciso lidar com água, para eu ter noção de quantidade, maior, menor, longe, perto, alto, baixo, né? Ou a velocidade de um carro, se eu posso atravessar a rua, se o carro vai conseguir me pegar, ou se eu vou conseguir atravessar a rua primeiro. Eu preciso andar de bicicleta, eu preciso andar de skate. Então, assim, eu tô tirando da criança a possibilidade de ter essas experiências. A gente chama isso de deprivação sensorial. Tinha estudos com crianças na Romênia, nos orfanatos da Romênia, estudos dos anos 40, não é? O psiquiatra René Spitzer, que mostrou que o cérebro das crianças e as habilidades cognitivas e motoras das crianças que ficavam nos orfanatos, deitadas na cama ou sentadas o dia inteiro, era extremamente inferior. A gente não está fazendo necessariamente isso, mas quase. Porque a criança, ela fica de um jeito que ela também cria essa dependência. Então ela pede o celular. Ao invés de ela ir explorar o ambiente, andando, correndo, pulando, caindo, ficando cheia de machucada, indo para a terra, ela pede o celular. E o pai e a mãe, que também estão precisando do celular, também estão estressados, também viciados no celular, também querendo sossego, eles entregam o celular para ele poder ficar no celular dele também. Olha o desastre que isso está acontecendo. Então, a primeira coisa, assim, eu estou tirando da criança essas experiências sensório-motoras. Segundo, eu estou tirando da criança também a possibilidade de experiências emocionais. O aprendizado emocional, a gente já nasce com o cérebro pronto para processar, para ser capaz de entender intuitivamente se uma pessoa está brava comigo, ou se aquilo é ameaçador, ou se aquilo é sedutor, ou se aquilo é confortante. Eu nasço com o cérebro capaz de aprender tudo isso, mas para eu aprender eu preciso treinar. Então a criança precisa ter olhos nos olhos, a criança precisa cantar música junto com a mãe, a criança precisa ter joguinhos, a criança precisa aprender com um simples olhar, entender se o pai está nervoso, se a mãe está nervosa, o que está pegando no ambiente. Isso são habilidades básicas para a nossa adaptação social. Isso eu só aprendo através do treino. O treino é a interação, é a brincadeira. Vamos montar um quebra-cabeça juntos, vamos brincar de esconde-esconde, vamos brincar esconde-esconde, pega-pega,
brincar de roda, pular corda. Cadê as crianças fazendo isso? E é através disso que eu aprendo brincar de faz de conta, não é? Faz de conta que eu sou a mamãe, você é o papai, ou seja lá o que for. As crianças estão perdendo isso, porque o celular estimula mais. Aí, assim, por que a criança prefere o celular? Porque a partir do momento que ela recebe aquilo, é uma informação que eu processo passivamente, eu não preciso construir nada. Eu não preciso ter o trabalho de construir uma imagem na minha mente a partir de uma história que está sendo contada, ou de uma história que eu estou lendo. Porque a imagem já está lá, já está pronta. Eu não preciso cantar uma música, não, a música já está sendo cantada, o ritmo já está sendo dado. Isso é mais confortável, mas isso vai tirando da criança a possibilidade de aprender ela mesma a fazer e a construir. Então eu tenho uma deprivação sensorial, deprivação motora, deprivação emocional, que é das três a pior. Além disso, quando a gente está com crianças com uma idade um pouquinho maior, nos bebês ainda eu acho que não se faz isso, mas com criança a gente vê aqueles jogos de violência. Então a gente não precisa falar também que a exposição à violência é ruim. Por que ela é ruim? Porque ela causa uma dessensibilização. Então eu me acostumo a ver pessoas morrendo, pessoas sangrando, uma pessoa atirando na outra, pessoas se suicidando, se jogando do precipício. E eu tô falando isso assim porque eu acompanho casos de jovens brincando, falando, peraí, eu vou me suicidar aqui, pá, aperta um botão, né? A minha personagem agora aqui vai se suicidar, pá, se jogou do prédio, peraí, daqui 5 minutos eu volto e a gente retoma uma outra partida. Isso tem um efeito emocional, sim. Isso tem um efeito de reduzir a sua sensibilidade à violência. É o mesmo efeito de você ficar vendo cenas de violência também na televisão. Só que aqui, a impressão que eu tenho é que é pior, porque é uma coisa que você causa. Você cria um avatar, uma pessoa imaginária, virtual, que te representa, mas que na realidade é o seu eu, e você faz com ele coisas absurdas. Então, me vem até a ideia de que será que isso também não se relaciona um pouco à violência na adolescência e até mesmo à tentativa de suicídio. E agora, pensando na deprivação emocional, me vem a ideia também essa coisa dos adolescentes que ficam se cortando. Claro que eu estou agora aqui divagando, mas será que não é também assim, sentir alguma coisa, pelo menos sentir alguma coisa, porque o mundo é só virtual, você não sente nada no seu corpo. Você não tem experiências físicas gratificantes ou intensas. O nosso cérebro pede intensidade. Eu não quero só ter experiência cotidiana, eu quero ter experiência emocional intensa. Por isso que eu vou na montanha-russa, por isso que eu vou naqueles brinquedos lá né, desses parques temáticos, porque o cérebro gosta de ter emoções intensas. Mas é por isso também que eu vou ao teatro, que eu vou ao cinema, é por isso que eu assisto novelas, e é por isso que antigamente a gente assistia romance, lia os romances. Porque no romance eu tenho um estímulo totalmente parado, é um livro, não está acontecendo nada, aquilo é super chato, mas se eu consigo me concentrar, o que eu consigo imaginar, o que o meu cérebro consegue criar a partir disso, e a emoção que eu consigo ter é muito mais rica do que a que eu tenho no cinema. Tanto é que as pessoas que assistem aos filmes baseados nos livros que elas já leram, em 90% dos casos as pessoas vão dizer, o livro foi bem melhor. Mas é porque esse processo cognitivo de você ler e aí então você criar com a sua imaginação, a partir de todos os detalhes que são narrados, você criar aquelas imagens, isso dá uma emoção muito mais poderosa, muito mais intensa, muito mais rica, muito mais inesquecível do que você teria no cinema. Então, você está causando essa deprivação também, e aí eu entro num outro assunto, que é a dificuldade de concentração. Então, a gente está tendo uma explosão de autismo e de TDAH nas escolas. Tudo quanto é criança tem TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Não consegue se concentrar na aula, não consegue se concentrar num texto. Mas aí eu falo, mas será que não tem um pouco a ver também com essa coisa de que essa criança, desde 1 ano, ele tem o celular na frente dele? O celular está sempre ali com movimento, então quando aparece uma coisa que é o livro ou que é alguém falando e eu tenho que prestar atenção, o meu cérebro não consegue mais captar isso. O cérebro fica muito bom nesses jogos para tomar atitudes rápidas, fica muito bom para navegação espacial, porque são ambientes virtuais onde você tem que se orientar, fica muito bom nessa coisa de respostas, não é? De reações rápidas, mas você perde com certeza a sua capacidade de fixar a sua mente num elemento onde os estímulos são
mais ou menos parados, que é a questão do livro ou a questão de um narrador, de uma pessoa te contando uma história. Então, esse aspecto da desatenção é importante. Falando também do aspecto da deprivação motor e sensorial, além de ser aquela pessoa meio desengonçada, que não sabe subir num muro, que tem dificuldade de equilíbrio, que tem dificuldade de equilíbrio, de coordenação, além disso, a pessoa tende também a ter o quê? Obesidade. Porque a obesidade aqui, ela vai se relacionar a duas coisas. Primeiro, a falta de atividade física, e segundo, a um comer que é meio que inconsciente, porque come diante do computador, não está prestando muita atenção no que está comendo. E às vezes o jogo do computador, ele gera aquela ansiedade, porque você tem que estar ali acertando, e aí você vai comendo mais ainda. Então, a explosão de crianças com TDAH, então a dificuldade de concentração, porque está só concentrado nesses estímulos, não consegue ficar quieto na sala de aula. Criança com autismo, né? Não que, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que o celular seja a causa do autismo ou seja a causa do TDAH, não estou dizendo isso. Mas o que eu vou dizer sim, é que facilita a manifestação desse tipo de comportamento, um comportamento mais, no caso do autismo, um comportamento com dificuldade de socialização, com dificuldade de comunicação. Então, eu não estou dizendo que a criança se torne autista por causa do celular, não. Mas ela pode ter um comportamento que traz em si alguns traços semelhantes ao autismo, ou seja, aquela criança que tem sim dificuldade de empatia, dificuldade de se doer com a dor do outro, dificuldade de entender o que é que está se passando com o outro, dificuldade de interagir, de brincar junto, porque tudo isso não é treinado, porque você vive sozinho. No computador você está sozinho, você não tem contato corpo a corpo, você não tem contato visual, você não consegue ler a expressão do outro, a expressão do olhar do outro, você não é treinado a tudo isso. Então, as dificuldades de socialização, de empatia, de comunicação, de trabalho em equipe e a desatenção que as pessoas têm hoje pode estar ligada a isso também. Assim como, talvez também a depressão, porque você fica deprivado do sol, a gente sabe que sol é uma coisa que está muito ligada, tem um efeito antidepressivo, então a criança fica muito no escuro, né? Eu estou falando agora aqui não do bebê, mas do adolescente, porque aí é uma coisa que você foi ensinando desde bebê, vai criança, adolescente, vai indo. Então fica muito no escuro, toma muito pouco sol, tem pouca atividade física, tem pouca socialização, isso também deve estar contribuindo com a depressão nos adolescentes. E um outro assunto ainda, que é o déficit de sono, porque aí a criancinha pequenininha, ela foi aprendendo a usar o celular, depois, né, como eu falei, vai progredindo, e a gente sabe que os nossos adolescentes, eles varam a noite mexendo em celular e computador. E a gente sabe que a deprivação do sono se associa a prejuízo cognitivo, ou seja, prejuízo de memória, de atenção, de raciocínio, de aprendizado, porque não dormiu direito, é no sono que você regenera teu sistema nervoso, é no sono que você sedimenta os conteúdos que você aprendeu no dia anterior. E a deprivação do sono também se associa à depressão. Então, olha, outro problema, quanto mais eu falo, mais problemas envolvendo deprivação do sono. Ainda vem um outro problema, que é a questão sexual, porque na internet você é muito exposto à pornografia, a uma forma de sexualidade que é escrachada, banalizada e ao mesmo tempo com uma demanda ilusória, não é? Então, aquela coisa assim, todo mundo tem que fazer tudo. O normal é ultrapassar todos os limites. Isso, ao mesmo tempo que coloca uma pressão, porque então para eu ser aceito, principalmente sobre a mulher, né? Para eu ser aceito, eu preciso fazer tudo com o meu namorado. Mas que namorado? É o namorado que você conhece há uma semana. Não, mas eu tenho que fazer tudo, porque senão eu não vou pertencer ao grupo, ele vai me largar, eu vou ser a única que não tem namorado. E aí começa essa exposição à pornografia, começa o sexting, que é a troca de mensagens pornográficas e principalmente de imagens pornográficas, uma coisa muito comum na adolescência. Então, são coisas altamente invasivas, são coisas que ferem, são coisas que prejudicam muito a tua autoestima. Então, entra todo esse processo também, ao mesmo tempo muito ilusório, porque essas experiências sexuais tão extravagantes e tão intensas também, depois o adolescente descobre que aquilo, na realidade, não lhe trouxe a intimidade que ele queria ter, porque é uma intimidade que talvez até ele nunca tenha tido, porque foi criado nessa coisa de celular. O ser humano, ele carece por isso, ele quer ter intimidade, ele quer compartilhar, ele quer aconchego. Acontece que o sexo por si só não vai te dar isso, ele vai dar isso por um período, uma ilusão muito rápida,
não é? Não que o sexo não seja bom, ele é ótimo, mas essa ilusão de que é ele que vai salvar a situação, isso daí também é ilusório. Então, você vê muitos adolescentes que também, isso eu estou falando porque são histórias que eu vejo, né? Então, tentativa de suicídio, se cortou e abandonou a escola e caiu em depressão porque passou por essas experiências de, ou experiência sexual mesmo, ou essa coisa do sexting, que é essa troca pornográfica na internet. A gente sabe também que a multimídia, ela intensificou a questão do bullying, né? O famoso cyberbullying, que é porque antes você tem uma forma de bullying que acontece ali na classe, que é só naquele grupo. Mas a partir do momento que eu coloco o cyber, que eu divulgo aquilo, eu intensifico, eu aumento exponencialmente, mega exponencialmente aquilo que está acontecendo. Aquilo vai para todo mundo, não é? A difamação de uma pessoa, a vulgarização ou a ridicularização. Então, esse também é um outro fenômeno, o cyberbullying. Por último, também as mensagens, né? Você ter essa comunicação de internet, talvez também explique por que as pessoas escrevem tão mal, né? Também não é a única explicação, não estou falando isso, mas a gente também para pensar, não é? Porque as pessoas, elas se desacostumam e nem conseguem ler textos longos. As mensagens são curtas. Ora, quem lê pouco escreve muito mal, não tem como, né? Você só aprende a leitura e você só aprende a escrever bem se você lê e se você ler muito. Bem, finalizando, eu não estou querendo endemoniar a internet ou o celular ou o computador, muito pelo contrário, é uma fonte de informações, de possibilidades, de troca. Você consegue conversar com uma pessoa que está no outro continente, olhando para o rosto dela, é uma tecnologia maravilhosa. Aliás, mesmo que eu tentasse endemoniar, isso também não desempenha papel nenhum, o que eu estou falando, porque a tecnologia já chegou, já invadiu, já mudou as nossas vidas, então a minha opinião também não vale nada. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Para alertar os pais a pelo menos tentar colocar uma limitação em tudo isso, tentar, à medida do possível. Claro que você vai expor a sua criança a tudo isso, a criança não vai ficar sem celular, porque senão ele também ficaria isolado e tudo mais, mas tentar encontrar aí um meio termo e pensar um pouquinho nesses outros fatores que eu mencionei. Agora, principalmente, antes dos 5, 6 anos de idade, realmente, faça-me o favor, né? Não existe lógica em dar celular para uma criança que está com menos, eu diria até aos 7, 8 anos, pelo amor de Deus, faça-me o favor, a criança realmente não precisa disso para se socializar, para se enturmar, muito pelo contrário, por tudo que eu falei, pelo amor de Deus, evite. Obrigada.